Bom, a aula de hoje é sobre síndrome do intestino irritado. Então, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, e quero abordar um pouquinho esse tema com vocês, né? Então, a síndrome do intestino irritado é uma disfunção que ocorre no intestino, tanto delgado quanto grosso. É uma disfunção que leva a uma desordem funcional desse órgão, então a gente fica com comprometimentos na parte digestiva e absortiva, criando então um processo inflamatório e crônico. Então, a partir do momento que há a disfunção da síndrome do intestino irritado, ela pode ser controlada, mas ela não tem cura. 20% da população, em torno de até 45 anos, é acometida por esse tipo de problema. Por isso ser uma disfunção muito importante e eu estar aqui abordando isso para vocês, tá? E o transtorno é muito grande, gente. As pessoas sofrem demais com esse tipo de problema, porque ela causa dores horríveis, cólicas abdominais, excesso de gases, estufamento, dores de cabeça, dores nas costas. A gente pode ter mais riscos de ter alergias, né? As fezes, às vezes elas ficam diarreicas, às vezes há uma constipação intestinal, às vezes simultaneamente um e outro. Então, todos esses problemas, principalmente a questão do estufamento, é um transtorno muito grande que pode envolver um comprometimento sério até a nível pessoal, social, profissional dos pacientes que são acometidos com a síndrome do intestino irritado. Tá? As causas ainda são meio polêmicas, são ainda desconhecidas, tá? A gente tem algumas hipóteses do porquê ocorre e entre elas a gente sabe que tem uma questão hereditária, que tem uma questão hormonal, por isso que a gente também vê nos estudos uma frequência 2 vezes maiores das mulheres terem o risco de terem síndrome do intestino irritado do que homens. A gente tem uma causa alimentar, obviamente, que eu vou falar mais sobre isso, e uma causa também de estresse. Então, as pessoas mais estressadas são pessoas mais irritadas, mais ansiosas, que têm um estilo de vida mais inadequado, são pessoas que têm maior risco de ter a síndrome do intestino irritado. Não que toda pessoa estressada vá ter, mas a grande parte das pessoas que têm síndrome do intestino irritado, elas são estressadas. Então, é uma grande e importante causa para poder ocasionar então essa síndrome. E é lógico que eu vou me deter mais na parte nutricional. Veja bem, o que acontece com a alimentação, né? Quais são as inadequações da alimentação que podem envolver o maior risco de vocês terem o problema da síndrome do intestino irritado? Então a gente tem problemas tipo a pessoa se expõe demais ao glúten, se expõe demais ao leite, a farináceos, a produtos industrializados, pouca fibra na alimentação, pouca hidratação na alimentação, o consumo reduzido, às vezes até isento de vegetais, legumes e frutas, de cereais integrais. Então, toda essa alimentação mais industrializada, com mais excesso de carboidratos simples, né, esses carboidratos de difícil digestão, que são mais fermentativos, que são mais inflamatórios, excessos de açúcares, de frituras, café, bebida alcoólica, refrigerantes, isso tudo pode ocasionar de uma maneira muito mais rápida, né, um risco muito maior pode representar de você desenvolver então a síndrome do intestino irritado. Também a gente tem que então, a partir desses dados, a gente vai ter que então mudar todo o estilo de vida dessa pessoa. Por quê? Porque o tratamento nutricional e terapêutico é importante, né? E a parte de drogas, a parte de medicamentosa só vai ser necessária se realmente a pessoa não
tiver um bom êxito ou for muito intensa, né, os sintomas que ela apresenta, então no momento de crise muito forte ela vai ter que também ter um acompanhamento médico para que haja um tratamento medicamentoso, principalmente se apresentar sangue nas fezes, uma perda de peso importante, dores abdominais importantes também. Então às vezes há necessidade de recorrer ao médico para que então, juntamente com o tratamento nutricional e terapêutico, haja também um tratamento medicamentoso. Antes de falar da alimentação, eu quero colocar para vocês que os exames que a gente pede, né, geralmente, para complementar todo o exame clínico, que é sempre muito importante, e às vezes ele mesmo por si só já fecha o diagnóstico, de acordo com todos os sintomas que o paciente relata, mas é importante também averiguar nos exames laboratoriais o hemograma, para ver se há problema com relação à anemia, a hemoglobina está adequada, está em níveis ideais, a gente fazer um exame de fezes com a cultura de fezes, fazer alguns marcadores inflamatórios para saber como é que está então essa intensidade da inflamação intestinal, IgA, que é uma imunoglobulina de mucosas, um PCR, uma ferritina. Então todos esses exames também são importantes serem acompanhados, avaliados, para que a gente consiga ver primeiro a intensidade que se encontra essa inflamação intestinal e depois para acompanhar o paciente, né, de acordo com a introdução, a intervenção do tratamento. Bom, então vamos lá, gente. O que eu, como nutricionista, e quais são os protocolos que eu uso aqui na clínica, né? Qual é a minha conduta prática com relação à síndrome do intestino irritado, com esses pacientes, e quais são os protocolos que hoje a gente utiliza para isso. Então, em primeiro lugar, a gente tem que remover alimentos que sejam alérgicos ou intolerantes ao paciente. Então, se caso o paciente que ele já sabe que tem alergia a leite ou a glúten, a gente já tem que remover isso, né? Então a coisa é séria e não dá pra gente ficar achando que só um pouquinho, só hoje, só um dedinho, não pode consumir, tá? E às vezes ao longo da vida essa pessoa pode criar algumas intolerâncias. Intolerâncias são adquiridas e alergias são natas. Então os alimentos que essa pessoa já sabe que come e fica estufada, eles já devem ser removidos. A gente, além disso, tem os testes de intolerância alimentares, que também são importantes para poder também desvendar quais são, a gente saber com mais precisão quais são os alimentos que realmente esse paciente não consegue digerir, né? Então, às vezes, quando a gente faz o exame de intolerância alimentar, a gente fica sabendo, por exemplo, que o paciente é intolerante a alho, por exemplo, enfim, a sementes, e aí nessas condições a gente também tem que remover, então, todos os alimentos que tiverem, que são intolerantes, e a partir de serem intolerantes, eles são difíceis de digerir, e aí vão criar muito mais fermentação, vão criar muito mais inflamação, e vão piorar todo o quadro. Então vamos tirar todos os alergênicos, todos os intolerantes. Bebida alcoólica não entra, refrigerante não entra e cafeína também não entra, tá? E também a gente vai fazer com que haja então a prática de todo o protocolo da remoção dos food maps. O que são os food maps? Food maps são carboidratos de difícil digestão e fermentáveis. Então são os mono, di, oligosacarídeos e polióis. Então, alimentos que contêm essa composição de carboidratos são alimentos que devem ser removidos da alimentação desse paciente com síndrome do intestino irritado. Então, a gente tem aí presente todos os farináceos, né? Então, farinha de nenhuma ordem, muito menos de trigo. Falei da questão de leite e derivados, também não entra, a gente tem a galactose aí, a lactose presente aí no leite. Não entram as cascas de fruta, não vai entrar sementes oleaginosas, os grãos não entram, tipo feijão, ervilha, lentilha, açúcares refinados, xarope,
xarope de milho, agave, xilitol, mel, açúcar mascavo, açúcar demerara, então de nenhuma espécie entra. A gente não dá então essas fibras cruas em muita quantidade. Então vamos supor, o paciente não vai comer um pratão de salada, como sempre a gente fala para grande parte dos pacientes, olha, precisa comer vegetais, um prato bom de salada. Para o paciente que apresenta síndrome do intestino irritado, a gente não dá esse pratão de salada, porque as fibras cruas, as fibras insolúveis presentes aí no alface, no agrião, na rúcula, nessas hortaliças, elas também vão ser difíceis de digestão. Vamos pensar que todo aparelho digestivo ele está doente, ele está sem ter uma função plena dele. Então eu não vou dar alimentos de difícil digestibilidade. E entre eles tá também essa parte de fibras cruas. Então a gente vai evitar as fibras cruas, esse excesso, vai dar aqui um pouquinho do alface, um pouquinho do agrião, isso de preferência no almoço, porque o jantar já vai ficar mais difícil para ele digerir, porque a partir das 6 da tarde a gente sabe que a metabolização é mais lenta, a digestão é mais lenta, então a gente vai facilitar ainda mais nas refeições ao entardecer até a noite. Tá? Então, se for comer um pouquinho de fibra crua, dependendo do grau e intensidade da inflamação intestinal, da irritação, eu já nem coloco a fibra crua, tá? Cascas de frutas, tipo assim, casca de maçã, casca de pera, casca de pêssego, todas essas casquinhas vão ser tiradas. Por quê? Porque é onde tem maior quantidade de fibras. E eu não quero dar esse trabalho todo para ele. Às vezes, até as frutas, eu faço com que o meu paciente cozinhe as frutas. Por quê? Porque aí ele, abrandando um pouquinho, cozinhando, ele vai abrandar a ação da fibra e vai ficar mais fácil para ele digerir. Então, cozinhar uma maçã, cozinhar uma pera, cozinhar uma banana, é mais fácil para ele digerir, ele aceita melhor. Com relação aos cereais, por exemplo, que também tem carboidratos fermentáveis, como é o caso da aveia, da quinoa, o que eu falo? Eu faço ela cozida, né? Então, por exemplo, como a gente remove o leite de vaca, então ele pode estar usando uma bebida vegetal à base de arroz, ou à base de amêndoa, à base de coco, e aí ele vai cozinhar a aveia ou a quinoa, que é um cereal, lá dentro. Tá certo? O arroz, a gente também não dá um integral. A gente vai dar um arroz que não é integral, arroz polido para ele comer. Ele pode comer uma batata, ele pode comer uma mandioca em pequenas quantidades. A batata doce já é mais fermentativa, a gente não coloca. Também não se coloca repolho, couve-flor, couve, né, brócolis, porque também são vegetais que produzem mais gases. E uma coisa que é uma das sintomas mais insuportáveis para o paciente que tem síndrome do intestino irritado são os gases. Por quê? Porque ele fermenta, né? Aquilo está inflamado, então há realmente uma fermentação. Às vezes, essa morosidade, essa dificuldade de evacuação, né? Que os movimentos peristálticos fazem-se de uma forma mais lenta em alguns casos, então demora mais para esse trânsito acontecer, das fezes serem eliminadas, e aí começa a se juntar em maior quantidade de fezes, e aí mais gases, mais fermentação. Então, todos esses alimentos que são fermentáveis, eles têm que ser removidos, né? E aí vocês ficam me perguntando, bom, e agora, o que eu vou comer? Se eu não posso consumir farinha, se eu não posso consumir cascas, muitas folhas, os cereais crus, muito integral, né? O que vai? Mas tem muita coisa assim para vocês poderem comer. Uma outra coisa que eu não posso esquecer é a questão da carne vermelha. A carne vermelha também é difícil de digestão. Então eu não vou colocar carne vermelha, até porque eu acabei de falar que há uma morosidade para esse trânsito intestinal aí, né? Grande parte. Tem outros que são que tem os movimentos ao contrário, mais rápidos e mais fortes, por isso que é a cólica, e aí eles têm então uma diarreia, né? Então depende, nem todo mundo tem da mesma forma essa ação aí do intestino, ele funciona da mesma maneira. Então eu vou estar removendo isso, e a carne vermelha, por demorar muito também, ela é muito fibrosa, ela pode prejudicar o trânsito intestinal, ela pode putrefar, então a gente também retira a carne vermelha. Então, só recapitulando,
Fibras cruas em excesso, a gente não vai dar nem cascas, nem hortaliças, cascas de frutas e hortaliças, cereais integrais, arroz, aveia, quinoa, cru, né? Tem que ser tudo mais cozidinho, o arroz não pode ser cru. Tiramos a carne vermelha, tiramos as crucíferas que são mais fermentativas, todos os açúcares de uma maneira geral, ideal o paciente não adoçar com nada, né? Isso seria mais oportuno. E as farinhas. E aí, juntamente com isso, bebida alcoólica, café e refrigerante. Isso também a gente não dá. Bom, gente, e aí o que nós vamos estar consumindo? A gente vai estar consumindo as bebidas vegetais, como eu falei, então as bebidas de coco, de amêndoa, de inhame, a bebida de aveia, de arroz, todas elas podem ser consumidas, os cereais então cozidos, os legumes podem serem consumidos. Então, a vagem, a abobrinha, a beterraba, a cenoura, a berinjela, então em pequena quantidade, dá para mim o chuchu. Então esses legumes eu coloco, né? Sempre cozidos, né? Mais cozidinhos ainda do que o normal, ou então na forma de sopa, na forma de caldos, na forma de cremes. Uma proteína sempre, então vai ter a proteína, o ovo, o peixe e o frango, nas 3 refeições importantes, café da manhã, almoço e jantar, sempre tem que ter o requerimento, atender o requerimento proteico, né? É importante. E aí a gente vai entrar com os carboidratos que não são tão fermentáveis em quantidades também controladas. Então pode entrar aí o arroz branco, uma batata, uma mandioquinha, uma mandioca, um inhame, então são os alimentos, uma quinoa cozida, então esses são bons e a gente pode dar em quantidade controlada. Se o paciente não tiver tanta intensidade de inflamação, o caldo do feijão também pode entrar, o caldo da lentilha também pode entrar. Então só o caldinho sem o grão, que aí no grão é que eu vou ter a parte fibrosa que não é recomendada, tá? Então, entrando as proteínas, entrando as frutas mais cozidas e sem cascas, as bebidas vegetais, os cereais do jeito que eu acabei de falar, então aí você começa a ter uma refeição equilibrada. E de gorduras eu coloco sempre o azeite de oliva e o óleo de coco, para poder também contemplar essa parte de vitaminas, de gorduras, quer dizer. A parte das sementes, se vocês quiserem fazer com que haja o consumo, então eu vou hidratar elas de um dia para o outro, pelo menos por 8 horas, ou vou então cozinhá-las e depois eu posso bater e fazer até um requeijão disso, mas é um pouquinho que eu vou usar, né? Porque elas também acabam tendo muitas fibras aí, e é por conta disso, desse excesso de fibra, que nesse momento não é tão recomendado, é por isso que eu não dou tanto. Então tem algumas variações que são feitas de uma forma individual, né? Mesmo que a gente siga um protocolo de síndrome do intestino irritado, que é basicamente esse, a gente também tem que individualizar o tratamento de acordo com o paciente, com a história do paciente, onde ele pode comer, as preferências dele, o que ele aceita mais, o que ele aceita menos. Agora, sempre também a gente tem que orientar esse paciente a comer devagar, mastigar bem o alimento, num ambiente tranquilo, rever o estilo de vida dele, né? Fazer com que ele realmente module a situação de estresse, porque um dos gatilhos para a síndrome do intestino irritado é o estresse, e como eu falei para vocês, é uma doença crônica, que se por um acaso ele faz toda a alimentação certinho, mas ficou estressado, ele pode vir a contrair outra vez a crise, pode chegar na crise outra vez, de preferência fazer exercícios físicos, que também vão modular o estresse, pode colocar uma yoga junto, uma caminhada, um pilates, isso também é muito importante, tá? Uma hidratação adequada também é importante, não dá para pensar que é só alimentação. A gente pode fazer muito uso dos chás. Então, quais chás que eu coloco para o paciente que tem síndrome do intestino irritado? Os chás que vão melhorar a digestibilidade, os gases e vão acalmá-los. Então, eu vou colocar anti-inflamatórios. Então, hortelã é muito bom para digestão. Vou colocar o chá de erva doce, de gengibre para desinflamar, camomila ou melissa para acalmar ele, né? Então, chá de espinheira santa não pode faltar, porque ele vai restabelecer novamente toda a parte de mucosas,
Então é importante que a gente faça a utilização desses chás. Eles são muito confortantes para o paciente, eles aceitam super bem. Então você que tem esse problema, começa a tomar os chazinhos, a água com limão de manhã também é muito bem-vinda, né? Eu retiro aquelas frutas muito ácidas, abacaxi, laranja, sucos de fruta eu também não dou nesse momento, né? Por causa, geralmente, dessa questão de índice glicêmico muito alto. Então eu não dou nem frutas muito ácidas, nem sucos de fruta e nem frutas desidratadas, que também o índice glicêmico delas são altos. Mas a gente pode entrar com a água com limão. O limão, a partir do momento que você toma, ele vai alcalinizar. E também a gente pode estar pensando aí nesses chás todos, né? E na água de coco. A água de coco natural é muito boa. Pode estar hidratando também com a água de coco natural, que ela vai ajudar muito nessa fase do tratamento de crise, né? E manter esse hábito que também é muito saudável. Então a gente não pode esquecer de poder complementar com tudo isso que eu falei para vocês. Além disso, fracionar bem a alimentação, comer pequenos volumes mais vezes ao dia. E também eu faço a parte de suplementação em conjunto. Então, vou usar sempre um pré e probiótico, então uma fibra que não seja prebiótica, mas que não seja fermentável, como a biomassa de banana verde, um glucomanã, que é legal. A gente pode estar pensando aí numa pectina, então elas não são fermentáveis. A gente pode estar dando então para o paciente, para poder ajudar aí a recompor essa microbiota intestinal dele, né? E vamos também dar um probiótico. Existe algumas probiótico que não é nem o Yakult, pelo amor de Deus, né? E nem o iogurte. Não é por aí que a gente vai ter os probióticos, mas são cepas específicas, em pelo menos 5 bilhões de cepas de unidade formadora de colônia, cepas diferentes com lactobacilos, bifidobactérias, porque eu vou recompor, como eu falei para vocês, uma microbiota que está em disbiose, está em desequilíbrio, né? O intestino está rasgado, está permeável, então eu tenho que rever essa permeabilidade outra vez. Então, pré e probióticos, a glutamina para ajudar muito, isso é um aminoácido que vai ajudar também a recompor todo esse epitélio, esses enterócitos outra vez intestinais. Enzimas digestivas são super bem-vindas, então a gente vai entrar com protease, amilase, pancreatina, enfim, lactase, todas essas enzimas, porque a gente sabe que o paciente tem uma deficiência de enzimas digestivas por conta desse histórico dele. Então a gente entra com essas enzimas. Para quem não tem acesso às enzimas, pode fazer um pedacinho de mamão, ou então um mamão com um pedacinho de abacaxi para juntar e não deixar ele muito ácido sozinho, porque o abacaxi tem a bromelina, o mamão com a papaina, e vão ajudar a digestibilidade, né? O limão também ajuda a digestão, então é importante eles estarem presentes. Então, as enzimas digestivas, pré e probiótico, glutamina, colágeno também ajuda muito a recuperação de toda o revestimento do intestino, né? A recompor outra vez esses enterócitos, não esquecendo que colágeno também são fontes de proteína. O ômega 3 para a gente desinflamar, né? O intestino, que ele ajuda como anti-inflamatório. E para quem não gosta de chá ou tem a impossibilidade de fazer, a gente vai fazer as tinturinhas ou em cápsulas de espinheira santa, de alecrim, de hortelã, do funcho, que é a erva doce, para ele poder se sentir, da camomila, para ele poder se sentir mais confortável, mais relaxado, com menos gases, menos cólicas, porque isso tudo ajuda muito nesses momentos de crise, nesse momento que ele está sofrendo bastante, ou que você está sofrendo bastante. Então essas, gente, são as principais dicas. Além do que, eu não posso esquecer também da suplementação, desculpa, estava esquecendo disso. Magnésio e alimentos ricos em magnésio também são importantes, tá? O magnésio, a gente encontra ele muito, o magnésio e vitamina B6, na banana, no abacate, então a gente pode estar usando não só como suplemento, mas também como os alimentos mais ricos de vitamina B6 e magnésio, porque eles também vão ajudar a diminuir a ansiedade, a evitar esses quadros de estresse. E também para quem faz a suplementação, a gente pode estar trabalhando com rhodiola, rósea, panax ginseng, que eles modulam o cortisol, que é um hormônio de estresse. Como eu falei, é todo um trabalho em conjunto, né, multidisciplinar.
Então a nutrição, ela ajuda e muito o tratamento. Não adianta vocês fazerem também só o tratamento medicamentoso se não pensar nessa parte nutricional. Então a gente tem que agir em conjunto. Às vezes, só a nutrição, só a mudança do estilo de vida, pondo uma alimentação adequada, pondo um exercício físico, ponto, o paciente já é capaz, com esses suplementos todos, né? Ele já vai melhorar muito, vai sair dessas crises e por si só ele vai conseguir caminhar e se controlar, como eu falei para vocês. Agora, algumas vezes, se for uma coisa muito intensa, a síndrome estiver num grau muito intenso, temos que recorrer a medicamento e aí a gente então vai contar com os médicos para poder então auxiliar, já que a nutricionista não pode prescrever medicamento. E também, se o paciente só com exercício físico não conseguir modular o estresse, né, ele por si só, a gente tem que encaminhar com terapeuta, com psicólogo, para que ele também consiga, nesse primeiro momento, ter um tratamento melhor, mais efetivo e mais eficaz. Tá? Então essas são as dicas, essas são as orientações que eu gostaria de estar passando para vocês, né? O que eu faço aqui na clínica como nutricionista, que atendo muitos pacientes com síndrome do intestino irritado, infelizmente, e você então aí de casa que tem esse problema, agora já sabe como você pode também melhorar se você começar a seguir essas dicas todas, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima!